O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se o mundo vos odeia, sabeis que primeiro me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence. Mas, porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi e apartei do mundo, o mundo por isso vos odeia. Lembrai-vos daquilo que eu vos disse: o servo não é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso eles farão contra vós por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você pode aplaudir a palavra de Deus. Vamos nos sentando, encontrando o nosso lugar e cantando mais uma vez. Aclamai o Senhor, ó terra inteira. Aclamai o Senhor, ó terra inteira. Só você, aclamai o Senhor, a terra inteira. Aclamai. Aclamai o Senhor, ó terra inteira. Queria nesse início de homilia, da homilia, convidar vocês a entrar dentro desse grande mistério que nós estamos celebrando agora. É o sacrifício perpétuo, único, de nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante que na noite daquela quinta-feira santa, vocês se lembram que recentemente nós celebramos a quinta-feira santa, que todo mundo caracteriza como o dia do lava-pés, né? Mas foi o dia da instituição do sacerdócio e da Eucaristia também. Naquela noite, Jesus falou uma coisa que todas as vezes que eu venho celebrar a missa, eu trago no meu coração. Jesus disse assim para os apóstolos: eu desejei ardentemente celebrar esta Páscoa com vocês. Dá para entender isso? Eu desejei ardentemente. Então, se Jesus desejou ardentemente celebrar essa Páscoa com os apóstolos, eu espero que o coração de vocês também estejam ardendo também, né? Porque se o de Deus ardeu, imagine o nosso. Até aquela senhora ali colocou a mão assim. É assim mesmo. Para ver o grau de importância desse momento. E no dia seguinte ele morre na cruz. Ele antecipou naquela quinta-feira o que iria acontecer no dia seguinte. No sábado, nós aguardamos que ele ressuscitasse. E naquela missa da noite do sábado santo, se lembram do fogo? Se lembra do círio pascal que foi aceso naquele fogo? Vocês se lembram daquela vela que vocês seguraram? E o sacerdote acendeu no círio. E depois vocês foram
passando um para o outro. Naquele dia as trevas estavam sendo dissipadas do meio de nós, porque a luz do mundo veio reinar. Aí na celebração, as mulheres foram lá para o sepulcro, aonde Jesus havia sido colocado. E o que foi que elas encontraram lá no sepulcro? Não tinha ninguém. Elas encontraram quem? O anjo que disse: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que ressuscitou? Ele está vivo, ele não está aqui não. Então o nosso Senhor, ele não havia morrido. Ou ele havia morrido, mas estava ressuscitado agora. E nós estamos agora nesse tempo pascal. São 50 dias de alegria. A igreja está em festa. A igreja está celebrando. O mundo não tem suas festas? Não tem o carnaval, 4 dias? A festa da Páscoa são 50. 50 dias de alegria. Só que nesses 50 dias, Jesus está dialogando com os apóstolos antes dele voltar para o céu. Na próxima semana, passando esse domingo, o outro, próximo domingo, ele vai subir ao céu. Vai voltar. Mas por que ele vai voltar? Porque a missão dele foi cumprida. Ele venceu o pecado, ele venceu a morte, ele matou a morte. Nós não precisamos mais ter medo da morte, porque a morte foi morta, foi matada. Cristo matou a morte. A morte para nós agora é apenas uma passagem para nós estarmos com Ele. Quem é que quer estar com Jesus lá no céu um dia? Levante o braço. Aí, que bonito, né? Mas ainda existe nós, do parte nossa, ainda existe aqueles que ainda têm medo, que às vezes não acreditam nisso. Ainda existe aqueles que acham que morreu, acabou. Ainda tem gente entristecida porque Deus levou o seu ente querido. E o seu ente querido está feliz lá no céu. E você está aqui triste, com saudade. Tem direito a ter saudade, mas é preciso ter alegria. Ele está com Deus. Se Jesus não tivesse matado a morte, nós deveríamos ser as pessoas mais tristes desse mundo. Mas como Ele venceu a morte, agora Deus nos convida a vivermos essa felicidade. Um dia nós iremos ressuscitar também. Um dia nós estaremos com Deus. Não existe felicidade maior do que essa. Só que antes dele subir, ele está instruindo os apóstolos. E a primeira coisa que ele está falando hoje para os apóstolos é isso aqui, olha. Vocês não são deste mundo. Entenderam? Nós estamos neste mundo. Lá no passado, quando seu pai e sua mãe se uniu, você foi concebido lá na barriga da sua mãe, e você passou a morar neste mundo. Mas nós não somos deste mundo. Você lembra que Jesus, quando ele estava diante de Pilatos, né? Ele disse assim: o meu reino não é deste mundo. Porque se meu reino fosse deste mundo, o Pai mandaria os anjos agora para me defender. Mas se o Pai não mandou, é porque eu não sou desse mundo. Se Deus não é deste mundo, embora Ele tenha passado por este mundo, Ele vai voltar para lá. Nós também precisamos entender isso. Nós não somos deste mundo. E Ele está dizendo que aqueles que não querem entender que nós não somos deste mundo e que vivem nesse mundo, eles vão nos odiar, como eles odiaram a Cristo, como eles odiaram Jesus.
Mas que mundo é esse? Olha bem. Lá no fundo tem algumas árvores. Aqui em cima, acima desse teto, desse centro de evangelização, o que é que tem? Tem o quê? O céu, tem as nuvens. Alguns quilômetros aqui na frente, subindo, nós vamos encontrar o mar, lá em Ubatuba. Tem os pássaros. Nesse instante os cachorros estavam latindo ali atrás. Nós fazemos parte. Não é deste mundo que Deus está falando que nós não somos. Embora também não seja, mas depois eu vou explicar. Ele está falando daquele mundo aonde as pessoas se opõem a Ele. Esse mundo onde as pessoas não querem saber de Deus. É desse mundo que Jesus também está falando. Nós não somos deste mundo. Aí Ele está dizendo: eu separei vocês deste mundo. Eu tirei vocês deste mundo. Esse mundo onde as pessoas não querem saber de Deus. Elas se opõem a Deus de toda e qualquer forma. Se fala de Jesus Cristo, não quer saber de Jesus Cristo. Fala que Jesus Cristo não existiu coisa nenhuma. Fala que Jesus Cristo é história de carochinha. Nesse mundo, Jesus está dizendo que Ele nos separou. Como eu contei recentemente, que estava nas redes sociais. Se é verdade ou não, eu não sei. Eu só sei que estava nas redes sociais a história daquele taxista lá, que eu venho pensando muito nisso. Aí filmaram o taxista e ele xingando, falando mal de Deus. Eu nunca vi uma pessoa falar tão mal de nosso Senhor como aquele cara. Todo tipo de baixaria ele falava. Dá água depois. Todo tipo de baixaria ele falava contra nosso Senhor. Mas não é só ele. Tem muitos fazendo isso. Jesus está falando que essas pessoas elas fazem isso porque elas não conheceram a Deus. E mais triste ainda que eu fiquei foi quando depois na própria rede social mostra aquele homem morto. Ele era taxista, pegou o táxi, bateu, o carro rolou, o carro foi totalmente destruído e estava lá o cara morto no chão. Não vamos agora dizer, como eu sempre digo, que Deus castigou, agora não é isso. Aconteceu uma fatalidade com ele. Agora o problema é a forma como ele morreu, Morreu blasfemando contra Deus. A oportunidade que ele teve para ser de Deus, ele não quis. Então ele fazia parte do mundo que não quer saber de Deus. Então Jesus está dizendo: eu separei vocês desse mundo. Então, desse mundo, onde as pessoas não querem saber de Deus, Deus nos separa, porque nós queremos saber dele. Então há uma diferença, Nesse mundo que nós estamos, há uma diferença. Existem pessoas que querem saber de Deus, e tem outras que não querem. Qual dos lados você está? Não precisa responder para mim, não. Eu sei que vocês... Mas eu estou falando isso para que você guarde isso e tenha essa certeza dentro do coração de vocês. Porque eu tenho essa certeza. Eu estou no mundo
aonde Deus está. Aonde Deus não está, eu não quero estar. Eu quero estar no mundo aonde Ele está. Tem também esse mundo aí que nós estamos vendo agora na televisão direto, né? Não estou aqui para falar mal de ninguém também. Esse mundo da corrupção. O mundo da corrupção. O mundo dos endinheirados. O mundo do dinheiro que se recebe, do enriquecimento que se tem, mas se enriquece não com o suor, mas com o roubo. Esse é o mundo que está aí. E Deus não quer que nós habitemos nesse tipo de mundo. Ele nos separou deste mundo. Nós somos cristãos e precisamos ser daqueles que são honestos, não no mundo da desonestidade. No mundo da desonestidade, Deus não está. E se Deus não está, eu também não posso estar. Nem você poderá estar. Só que às vezes a gente fala da corrupção lá, né? Essa que está aparecendo na televisão, que está todo mundo agora, e é greve, estão pensando em fazer greve e tudo mais. Mas meus irmãos, tomemos cuidado, porque nós também fazemos as nossas corrupçõezinhas, né? Nós fazemos também. É uma imitação. Um dia eu atendi uma pessoa que ela falava isso. Eu pego algumas coisas em determinado lugar lá, mas o cara é tão rico, né? Ele rouba também. Eu disse, você não é Robin Hood, né? Rouba dos ricos para dar para os pobres. A diferença é que lá são malas de dinheiro e a de cá é pouquinho. Mas é uma imitação dos grandes. Tem os que roubam muito e tem os que roubam pouco. Deste mundo nós não fazemos. Nós precisamos ser honestos. Interessante, anteontem, eu fui no posto e me deparei com a honestidade de uma mulher. Eu cheguei lá e disse assim, eu vim tomar a vacina da gripe, né? Aí ela disse, pois não, padre. Aí ela disse assim para mim, quantos anos o senhor tem? Eu disse 51. Ela disse, o senhor não pode. Eu disse, mas eu atendo muitas pessoas, estou no convívio. Padre, mas é só para os idosos e aqueles que trabalham na área da medicina. Que honestidade daquela mulher. Se ela me passasse na frente, ela estaria no mundo da corrupção. Aí eu voltei. Peguei minha carteirinha. Coloquei dentro do livro. Perguntei para ela, quando é que eu posso tomar? Ela, depois do dia 26. Eu disse, então tá bom, depois do dia 26 eu volto. Porque os velhinhos, os idosos ainda não vieram, eles virão depois. Está vendo que honestidade daquela mulher? Ela poderia dizer assim, não, o senhor é um padre, sim, pode passar na frente. E quantas vezes nós, né, porque nós nos achamos tão famosos, né? Então nós achamos no direito de passar na frente de todo mundo. É corrupção. É falta de honestidade. Você entrar no banco e só porque você é conhecido, a pessoa diz assim, passa na frente, aí você passa. Não, você tem que ficar no último lugar como todo mundo. Falta de honestidade. Agora, é honestidade uma senhora idosa andando lá com a bengalazinha dela, você dá o lugar para... Isso é honesto. Nesse mundo, desse tipo de coisa, de privilégios, aonde nós vamos dando privilégio para fulano e cicrano, né?
A gente dá os privilégios. Aquela mulher, ela poderia muito dizer, nossa, o padre Zé Augusto, é ali da Canção Nova. Não, sim, padre, pode mostrar o seu braço aí. Não, padre, não pode. Você não tem 51 anos, não pode. Depois dos 60. Desse mundo, o mundo dessa mulher nós precisamos estar. O do privilégio, não. O que é para um é para todos. Esse mundo aí, olha, onde as pessoas estão dizendo, podem praticar o aborto. Esse mundo nós não pertencemos. Deus nos separou. Se eles quiserem ficar fazendo, eles façam, mas nós não. Nós, cristãos, esse mundo, onde se está dizendo assim que a pessoa pode escolher ser homem ou mulher. Bem, se Deus disse que é homem, quem é homem, e é mulher, quem é mulher. Aqui eu não estou entrando nas questões psicológicas que tem, não estou entrando nesse assunto. Eu estou dizendo que no mundo de Deus, no mundo de Cristo, quem é homem, e quem é mulher não pode escolher depois. Mas não vamos desprezar essas pessoas, porque o que é que Deus despreza? A prática. Ah, que bonito, como um dia veio um homossexual, ele falou para mim, disse, padre, eu sou um homossexual. Essa vida eu não quero, padre. Eu já fiz muito disso, eu não quero mais. Aí eu disse para ele assim, olha meu filho, a tendência é uma coisa, a prática é que é o problema. Você está com a tendência, vai se procurar ajudar. Eu já fui dizendo assim, olha, às vezes pode ser que esse desejo seu nunca se acabe. Pode ser que nunca vá se acabar. Mas a única coisa que você deve fazer é, não saia com homens. Pegue seu celular, delete todos os números, ou se não, troca o número, fuja, e você vai ser santo. Porque São João Paulo II dizendo, né, como é que uma pessoa que vive uma pessoa que é homossexual, ela pode ser santa? O Papa disse, claro que pode. Como? Vivendo a castidade. Aí nós acolhemos esses irmãos, e acolhemos os outros também. Mas se o outro disse, não, eu quero viver essa vida, o que é que eu posso fazer? Mas neste mundo eu não posso entrar. Nem você pode entrar. Porque Jesus hoje no Evangelho está dizendo, eu te tirei desse mundo. Nós não somos deste mundo. O mundo da droga. Nós não fazemos parte, não podemos. Tem esse mundo? Tem. Esse mundo existe? Existe. É só ver por aí, as bocadas você vai ver. Mas como eu sou de Cristo, eu não posso pertencer a esse mundo. Eu não posso estar lá e estar cá ao mesmo tempo. Mas nós vamos condenar quem está vivendo isso? Não, quem condena é Deus. Deus vai dar o veredicto. A essas pessoas também nós acolhemos. Mas não podemos viver nesse mundo. O nosso mundo é outro, é contrário a isso. É o que se opõe a essas coisas. É nesse mundo que nós devemos viver. Vocês estão entendendo? Se você está nesse mundo, saia. Há tempo ainda. É possível sair.
Daqui a pouco, quando acabar a missa, eu vou assistir um matrimônio, ou seja, eu vou fazer a celebração de um matrimônio, né? De uma pessoa daqui da cidade. Interessante, eu ia passando na rua e encontrei essa pessoa que eu já conhecia há muito tempo. E disse para ela: e aí, como é que você está? Estava de bicicleta, estava andando. Ela disse: estou bem, padre. E aí, você casou? Ela disse: não, padre, eu vivo junta. Já há 15 anos. Tem 2 filhos. Eu disse: e o que é que impede você de casar? Por que você não casa? Ah, padre, foi assim, a gente foi vivendo, né? Aí depois a gente resolveu se juntar. E foi passando. E fomos dizendo que nós íamos nos casar. E já passou todo esse tempo. Eu disse: olha, eu posso até fazer seu casamento se você quiser. Eu faço. Mas sai dessa vida, você não pode viver assim. Você precisa ir para o altar e dizer para Deus: eu te assumo na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Você não assumiu ainda diante de Deus. E Deus está doido, me desculpa a expressão assim, né? Deus está doido para unir vocês dois com a bênção dEle. Está bom, padre, então eu vou casar. E hoje eu vou fazer o casamento dos dois. Porque nós não podemos fazer parte do mundo onde as pessoas vão se juntando por aí, porque Deus não quer que se junte. Deus quer que se case, Deus quer dar a bênção, Deus quer abençoar. Aí hoje de manhã eles já vieram aí no confessionário, já se confessaram. Ela já deve estar se preparando. Daqui a pouco eu estou lá. Vão estar em paz com Deus agora. Não vão mais viver aquele drama, né? De ir levar os filhos para a igreja e não poder receber a Eucaristia, porque está vivendo uma situação irregular. Uma vez um casal estava me dizendo: padre, um dia eu estava celebrando, o senhor estava celebrando a missa. Aí o senhor falou bem assim, e eles vivem juntos, né? Aí o senhor falou bem assim: felizes os convidados para a ceia do Senhor. Aí todo mundo responde como? Como é que responde? Mas dizia a palavra: eis o Cordeiro de Deus. Aí o menino olhou para os pais e disse assim: pai, mãe, vocês não são felizes não, né? Veja. Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Ele: pai, vocês não são felizes. Não podem receber. Aqui não estou entrando nos detalhes. Eu só estou dizendo que os cristãos não podem viver nesse mundo irregular. Tem que regularizar. A minha mãe talvez esteja assistindo lá em casa, né? Mas quando eu era seminarista, eu soube, junto com meus irmãos, que minha mãe e meu pai viviam juntos. Veja só. Eu já estava aí com meus 20 e poucos anos. Não sabia. Na roça, né, se junta. Aí eu fui conversar, eu junto com meu irmão, nós conversamos com mãe e meu pai. Eles aceitaram. Aí o casamento deles aconteceu no bairro de Santo Antônio, na Avenida Santo Antônio, na igreja de Santo Antônio, e o padre era Antônio. Mas não é brincadeira, não, é verdade. Esse padre que fez o casamento do meu pai e da minha mãe era até meu formador, Padre Antônio, que já morreu. Que alegria saber que minha mãe e meu pai, eles já não pertenciam mais ao mundo aonde as pessoas se juntam
Eles passaram agora para o mundo aonde Deus abençoa. Estão entendendo? Que coisa linda que Jesus está falando. Só que aqui tem um detalhe que Jesus também está falando. Esse mundo, o contrário a Deus, odeia quem quer viver dessa forma, aí persegue. Aí Jesus diz assim, olha, se me perseguiram, vão te perseguir também. E não é verdade? Como é difícil viver nesse mundo o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, não é? As pessoas não entendem, chamam a gente de lunático, rato de sacristia. Pessoas que não querem viver a realidade. O mundo mudou, não é bem assim. Isso como gera sofrimento em nós. Isso pode até acontecer na sua casa. Pessoas que moram na sua casa, que comem ali na mesa com você, está te perseguindo. Mas não fica preocupado, não se alegre. Porque Jesus disse assim, se assim fizeram comigo, vai fazer com você também. Porque na verdade, nós somos do tipo assim, aonde nós chegamos, nós incomodamos. Não precisa falar nada, chegou, incomoda. Já vem a santinha lá. Perseguição, aí começa a perseguição. Imagina lá no trabalho, aonde só você é cristã, de missa, que participa lá de grupo de oração, de alguma pastoral da igreja, e você procura viver a fidelidade do evangelho, e é perseguição em cima de perseguição, te deixam de lado e tudo mais. Mas não fica com aquele negocinho assim, ai, ninguém me ama, ninguém me quer, não. Cabeça erguida, eles não me amam, eles não querem saber de mim, porque eu sou de Jesus, é por isso que eles são assim. Então erga a cabeça, Jesus também foi desprezado, por que você não pode ser? Erga a cabeça, não acuse, não brigue, mas seja fiel. Porque se nosso Senhor foi perseguido, por que nós não vamos ser também? Agora imagina, né? Quando Jesus falou isso para os apóstolos, essa passagem do evangelho de hoje, vocês pensam que eles entenderam? Eles não entenderam, não. Mas todos os apóstolos, compreendendo, entendendo a fidelidade a Cristo que eles tinham, quando eles se espalharam pelo mundo afora para pregar o evangelho, aí eles começaram a entender o que é que Jesus estava dizendo, que eles não eram desse mundo, que eles iam ser perseguidos, porque Jesus não era desse mundo também, porque eles iam ser odiados. Por exemplo, vou dar o exemplo de Pedro. Pedro, ele morreu lá pelos anos 64, em Roma. Quem era o imperador lá? Nero. Você sabe o que foi que Nero fez? Matou a mãe dele. E matou o irmão. Já dá para ver quem é a pessoa. Ele perseguiu os cristãos de tudo, de toda e qualquer forma. Ele levava os cristãos para aqueles ginásios que tinham e mandava os cachorros comerem. Ele colocou os cristãos amarrados nos postes como tocha humana, queimavam e durante a noite ficava tudo claro. Esse era o Nero, que odiava os cristãos. E foi nesse tempo que Pedro estava. Quando a perseguição chegou, enquanto estava tudo bem, não tinha perseguição, Pedro estava maravilhado, né? Glória a Deus, não é assim? Quando não tem perseguição, aleluia, todo mundo canta, grita irmãos, aleluia, todo mundo, aleluia, todo mundo grita. Mas quando começou a perseguição,
E Pedro viu tanta gente morrendo. Sabe o que foi que Pedro fez? Ele saiu de Jerusalém e estava voltando para... ele saiu de Roma e estava voltando para Jerusalém, com medo de ser morto. Ele esqueceu do que Jesus havia falado. E foi nessa vinda para Jerusalém, que ele encontra um homem vindo, né? Ele estava voltando e tinha um homem indo. Quando ele olhou, ele viu que era Jesus Cristo. Ele disse: Senhor, para onde o Senhor está indo? Covardes, né? Você vai para onde? Aí Jesus disse assim: Pedro, já que você não quer morrer, eu estou voltando para morrer de novo. Aí o que foi que Pedro fez? Meia volta, vou ver. Aí Pedro foi crucificado como Jesus, e ele disse: eu não sou digno de ser crucificado como o meu Senhor, me coloquem de cabeça para baixo. Aí ele ficou crucificado de cabeça para baixo. Aí ele entendeu o que Jesus falou na última ceia: o mundo te odeia, e se perseguiram a mim, vão perseguir você também. Quem é de Jesus Cristo aqui, levanta o braço. Nossa, graças a Deus. Estão dispostos à perseguição? A perseguição está aí, meus irmãos. Estão odiando os cristãos e estão matando os cristãos. Ainda não chegou no Brasil, não, mas vai chegar. Enquanto não chegar, glória a Deus, aleluia, grita mesmo, pula. E na hora que começar a perseguição, o mundo te odeia, o mundo me odeia, o mundo sem Deus odeia você. E nós não pertencemos a este mundo. Aí agora eu vou dizer: a este mundo, tanto bom como ruim, nós não pertencemos, nós estamos aqui de passagem. Nós não pertencemos mesmo a este mundo. Aí quantas pessoas estão indo, né? Na sua casa já foram quantos? Já foi. Hoje eu estava conversando com uma mulher, ela muito entristecida porque o filho dela havia morrido. Eu disse: olha, eu entendo, minha senhora, essa dor que a senhora está sentindo é uma dor muito grande, porque não é normal uma mãe ter que enterrar o filho, não é fácil. Viva o luto, minha senhora. Na hora de chorar, chore. Só não brigue contra Deus, não fique falando que Deus, isso, não. Mas viva esse luto, é normal, é isso mesmo. A senhora vai sentir muita saudade do seu filho, ainda mais que tem pouco tempo que ele foi. A senhora tem que viver mesmo, tem que chorar, tem que sentir muita saudade dele. Mas eu disse para ela: mas a senhora só tem que entender uma coisa: ele não é mais deste mundo, ele está com Deus. E ela disse: mas padre, era um menino muito bom, muito querido, e foi falando um monte de coisa em relação a ele. Eu disse: que bom, minha senhora, Deus já o levou. Aí eu disse para ela: agora capriche a senhora, leve uma vida com Deus, não compactue com esse mundo do jeito que está, e um dia a senhora vai se encontrar com ele. E tem uma coisa, para esse mundo ele não quer voltar mais. Ainda que a senhora pudesse falar com ele, que não deve ficar falando que isso é coisa de espiritismo. E se a senhora perguntasse para ele se ele queria voltar para ficar com a senhora, ele ia dizer: não, mamãe, aqui está melhor. E eu quero mais é que a senhora venha para cá.
Foi isso que aconteceu com Pedro, com João, com Mateus, com Lucas. Eles agora estão lá. Esse mundo é de passagem. Para que guardar tanto dinheiro para depois ficar para os outros? Para que mão de vaca? Lá na Terra Santa o pessoal chama os brasileiros de mão de vaca. Ele diz que brasileiro não compra as coisas, né? Mão de vaca. Mas não compra porque não tem. E o que tem estão pegando. O pouquinho que tem estão pegando. Mas nós estamos nesse mundo de passagem. Como Jesus foi de passagem. Para Jesus foi necessário 33 anos para Ele nos salvar. Santa Teresinha, 24 anos. São Francisco e Santa Jacinta, 10 anos e 9 anos. Eu ainda estou aqui, sou ruim, né? Ainda estou nesse 51 aí que ele não dá jeito na minha vida ainda. Provavelmente eu ainda estou precisando melhorar algumas coisinhas aí. Ele está me dando chance. Mas eu estou nesse mundo, lutando para não viver como o mundo quer que eu viva. Porque o mundo está me arrastando. E eu tenho que lutar contra esse mundo. Porque eu não sou desse mundo, você não é desse mundo. Quando é que você vai se convencer disso? Eu acho muito engraçado, né? As pessoas, elas querem ser cristãs, querem ser de Deus, né? Mas só que, né? Querem louvar a Deus aqui, querem adorar a Deus aqui. Eu queria ver o Ironi, numa oração aqui, ele chegar e dizer, aqui tem uma pessoa que vai morrer hoje. Deus está me revelando agora, aleluia, glória a Deus, que tem uma pessoa que vai morrer hoje. Mas só fala que vai viver, que vai ser curado da dor de cabeça, da dor de barriga. E Jesus está me revelando que essa pessoa, ela usa óculos, está com uma jaqueta preta, a pessoa já começa a ficar assim, sapato não sei o quê. Olha, do lado direito do seu bolso, está a sua carteira. E para que você saiba que é você mesmo, olha, tem um fio de cabelo aí dentro que você guarda há muito tempo. Aí quem é? Aí a pessoa levanta o braço e diz, vai com Deus. Agora, por que Deus não revela, né? Deus só revela que você vai ficar bom de saúde. Por que Deus não revela que você vai morrer? Se Ele vai levar as pessoas. Estão rindo? Eu quero ver quando é que Deus vai começar a revelar isso. Espero que na adoração de hoje Ele revele. Que assim você já sai daqui com o caixão preparado. Porque não era assim? Os santos, eles diziam assim, olha, me leva, Senhor. Era assim que os santos diziam. Santo Irineu, vindo para Roma para ser comido pelos animais, ou é Santo Inácio de Antioquia? Agora eu fiz confusão. E aí, Dimas, é Santo Inácio? Isso. Dimas me ajuda, conhece todos os santos. Santo Inácio de Antioquia vindo, aí ele parava nas igrejas, e o pessoal dizia, não, você não deve morrer. Ele dizia, para com isso, eu tenho que ir, eu tenho que ser mordido pelos leões. Porque era assim que ia acontecer com ele. E ele foi lá e foi esmagado pelos leões e morreu assim. Ele queria ir para o céu, ele queria se encontrar com Deus. Os de hoje não, tira os leões, Senhor. Estou com medo. Porque a meta final
Ninguém quer. Ainda quer ficar ainda nesse planozinho aqui. Ainda quer viver só aqui louvando a Deus e bendizendo. No dia que o Ironi começar a proclamar, Deus está dizendo que tem uma pessoa aqui que vai morrer, eu vou dizer, é de Deus. É do Espírito. Até que enfim o Espírito está revelando. Ele está ali atrás, ó. Porque o cristão que não deseja o céu ainda não entendeu nada. O cristão que não anseia estar com o Pai ainda não entendeu nada. Hoje Jesus está dizendo apenas que nós seremos perseguidos. Durante a semana, em um dos evangelhos, ele vai dizer que serão mortos por causa do meu nome. Como aqueles que vocês viram recentemente, há 1 ano e meio atrás na televisão, né? O cara ali ajoelhado, o cara com um revólver na mão assim, um revólver não, com a arma na mão, mostrando para todo mundo, e depois o cara mostra o cara caído, e ele era um cristão. E a mão de Deus poderosa, a destra, a mão direita de Deus não foi lá e pegou aquela espingarda, aquela arma grande do cara e jogou para cima, não. O cristão morreu. Porque se crucificaram o Cristo, por que não pode crucificar nós também? Agora aquele cristão está na eternidade, partilhando da glória de Deus. Tá bom, assim eu encerro essa homilia, dizendo que vocês não são desse mundo. Nós não somos deste mundo. Estamos aqui de passagem. Deus nos separou desse mundo cruel que está aí. E um dia Ele nos quer lá. É só isso o evangelho de hoje. E como na sexta-feira Ele venceu a morte, nós podemos nos alegrar porque a morte é apenas uma passagem. E precisamos ser cristãos de verdade. Eu gosto muito quando vocês silenciam. Sabe por quê? Vocês não estão na euforia. Vocês estão se deparando com a verdade. Quando vocês estão na euforia, vocês não estão pensando. Agora vocês estão. Aí eu fico tranquilo. Então agora, quando acabar esse acampamento, livra-nos do mal, né, que é do demônio. Esse mal aqui não é um malzinho não, é o demônio. Livra-nos do mal. Voltem para casa, tomando consciência que vocês não são deste mundo. E que vocês não podem conviver com esse mundo que está aí. Vamos ser honestos, vamos praticar a caridade, vamos ser bons, vamos à missa, vamos rezar um pelos outros, vamos pedir a graça da santidade. Esse é o mundo de Deus. Vamos resolver o que está pendente na nossa vida, vamos resolver. Vamos ser de Deus. Incline a cabeça agora por um momento e pense um pouquinho. O que está precisando resolver? Se você é cristão, é de nosso Senhor, o que é que está precisando? O que você precisa resolver? Porque Jesus disse: eu te tirei do mundo. Saiam daqui com essa resolução. Tem gente distraída. Abaixa a cabeça, fecha os olhos por um momento.
Ok. Agora nós vamos colocar a nossa vida no altar do Senhor, né? Até mesmo isso que você acabou de pensar, o que Deus colocou no seu coração que você precisa mudar, porque você não é desse mundo errado, coloca no altar do Senhor agora. E saia dessa missa com o propósito de não ficar mais nesse mundo errado. E amanhã, vai lá no confessionário e vai pedir perdão a Deus. Porque Deus quer dar o abraço do perdão. Porque tem muita gente que Deus está querendo dar o abraço do perdão e Ele não deu ainda, porque Ele não foi ao encontro dele. cançãonovaplay.com. Assine já!